Bom dia a todos, colegas, gestores, pedagogos, professores, a todos os profissionais da educação que estão ligados a nós ou que terão acesso a este material, né, a este momento que nós vamos ter agora aqui. Eu estou aqui com o nosso convidado, nosso professor, doutor Luiz Carlos Cerquinho, da Universidade Federal do Amazonas, que veio colaborar conosco para falar um pouco para a gente, socializar conosco as suas pesquisas, e dentre elas uma voltada para a adolescência, para a juventude. Ele vai nos propiciar esse momento de troca. Isso é muito relevante para o nosso processo de formação, sobretudo porque trabalhamos com a formação dos sujeitos, e os adolescentes hoje, em grande maioria, estão nas nossas escolas, e a gente precisa ter, né, conhecimento desse perfil, de quem é esse aluno que está conosco. Então, eu espero que a gente possa agregar aos nossos conhecimentos outros conhecimentos e, sobretudo, trazido por um pesquisador, né, um pesquisador nosso, que está envolvido com a causa e que se permite aos estudos da região amazônica. Então, quero agradecer, né, a participação de todos. E, professor Cerquinho, agradecer a sua participação, o seu envolvimento com o nosso trabalho e desejar que a gente tenha um momento de troca bem profícuo. Agradecer aqui ao Centro de Mídias pelo espaço, a abertura que está nos dando, agradecer todo o pessoal do CEPAM e, enfim, a SEDUC, que está nos dando espaço para que a gente possa pensar esses momentos como este que a gente vai ter aqui. Muito obrigada. Professor Cerquinho, o palco é seu. Obrigado ao espaço aberto pelo Centro de Mídias. Obrigado ao CEPAM por agenciar essa atividade, especialmente a professora Regina e o professor Fernando Ramos, a professora Kátia do CEPAM. Né? E é uma satisfação sempre retornar à SEDUC e estar podendo trocar aquilo que nós estamos estudando, né, e que diz respeito diretamente à educação básica, à formação do sujeito no ensino fundamental. Na verdade, a palestra ela se origina, né, do livro, né, que está sendo publicado, foi publicado há menos de um mês, intitulado Adolescência, Sociabilidade e Formação do Sujeito. Né? Como é que surgiu esse livro? Né? Esse livro ele foi resultado de uma pesquisa doutoral no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a orientação do professor Fernando Becker, né? E nós levamos para essa pesquisa uma preocupação que nós tivemos nos acompanhou durante muito tempo, que diz respeito aos modos de vida, à educação da adolescência. Eu trabalhei durante 4 anos no bairro São José Operário, situado na cidade de Manaus, né? E esses 4 anos foram dedicados ao ensino fundamental da 5ª à 8ª série. Eu trabalhei antes do ensino fundamental se tornar ensino fundamental de 9 anos. Nós trabalhamos no horário noturno, com uma população de trabalhadores, adolescentes e jovens trabalhadores, né? E naquele momento várias questões nos preocupavam, né? Especialmente como é que os jovens viviam, quais eram as condições que eles tinham acesso à cultura, quais as condições de vida deles, e como é que dentro da escola se manifestava ou se expressava essa situação, essas condições de vida. Né? A nossa formação ela vem da filosofia e da pedagogia, né? Então nosso interesse de formação está muito mais voltado para os processos educativos, para os processos de formação escolar, né? Currículo, conteúdo, e escapa dessa formação um aprofundamento maior sobre quem é o sujeito que está em nossa sala de aula. Né? Quem é a criança, quem é o adolescente, quem é o jovem que se apresenta na educação básica brasileira. Então, o trabalho ele se voltou para estudar as formas, né, os processos educativos que envolvem a adolescência. E como é que nós chegamos a focar isso daí? Nós começamos o estudo, primeiramente, tentando entender como é que a escola trabalhava os processos de formação social
do adolescente, através dos conteúdos, especialmente de História e Geografia, né, através de uma base interdisciplinar, de como é que a escola, os demais professores trabalhavam com o adolescente. E chegamos a algumas conclusões no meio da pesquisa que tivemos que alterar a pesquisa. Né? Cada vez mais que nós interagíamos, trocávamos com os jovens, constatávamos que a escola ocupa um lugar determinado na vida deles, né? E que esse espaço ele não é significativo em relação àquilo que o jovem vivencia na sua vida cotidiana, no seu bairro, na sua família, nas suas relações de pares etários, né, nas relações com a cultura midiática. E esse conjunto de informações, né, me deixou claro a necessidade de focar os processos educativos dos jovens, dos adolescentes, né, e menos o da escola. Eu estou separando o que é educação, no sentido mais amplo, antropológico, social, né, do mundo da vida. Todos nós passamos por esse processo, daquela educação que se realiza dentro da escola, com uma metodologia, com um currículo, com uma certificação. Né? Então, a pesquisa ela se configurou nessas bases. Inicialmente, nós interrogamos quem é o adolescente, né? Como é que esse sujeito se constitui, né? A adolescência hoje se coloca como protagonista na vida social, na cultura, na indústria cultural, nas relações sociais. Né? A adolescência, ao mesmo tempo, se coloca, a gente pode colocar um aspecto mais crítico, ela se coloca como protagonista, também tem se colocado como protagonista das situações que envolvem a criminalidade. Os jovens hoje são os que mais se envolvem em situação de criminalidade, de drogadição, estão presentes essas marcas na nossa própria mídia, né? Nos próprios jornalismos manifestam dia a dia o envolvimento dos adolescentes com as situações que colocam essa faixa etária como a faixa etária mais complexa da vida e a faixa etária também tendente ao risco, ao perigo. Né? Então, mais do que a infância, mais do que a juventude, a vida adulta, a adolescência é uma fase de transição muito complexa que vai marcar a vida inteira, se o sujeito não se envolver com situações que comprometem a própria vida. Né? Então, nós entramos num cenário, numa situação bastante complexa, que é estudar a adolescência, né? numa perspectiva que temos poucos estudos no Brasil. Nós temos da década dos anos 2000 para cá, esses estudos vão se avolumando, se colocam cada vez, aparecem estudos, mas nós temos uma dificuldade muito grande de fazer com que esses estudos se apresentem dentro da escola. Esses estudos apareçam na escola e consigam ajudar os professores, gestores e mesmo a gestão das secretarias em criar alternativas educativas, políticas públicas que envolvam a cultura, que envolvam o esporte, para tratar da adolescência. Nós temos um fosso, nós temos um espaço muito, digamos assim, aberto quando a gente fala de adolescência. Né? Nós temos a adolescência. O que se destina no Brasil, principalmente para a adolescência? Nós temos uma escolaridade que vai do 6º ao 9º ano. Né? A criança passa por um processo de escolarização a partir dos 6 anos, né? Que vai até os 10 anos nos anos iniciais. Nos anos finais, focado em cima da adolescência. Os anos finais também o ensino médio. Então, é uma faixa etária que ocupa um tempo de escolarização grande no Brasil, 4 anos de ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, do 6º ao 9º ano, e mais 3 anos do ensino médio. Então, nós temos 7 anos de escolaridade, né, e nós temos um hiato, nós temos um espaço bastante aberto que diz respeito a compreender quem é esse sujeito, como é que ele se educa, como é que ele traz esses processos educativos dele para dentro da escola. Então, a nossa preocupação inicial foi situar o adolescente, né? Situar como adolescente, tentando compreender como que as teorias educacionais, como que a escola, como é que os professores veem a educação desse sujeito. Nós partimos para uma investigação
em São José Operário, no bairro São José Operário de Manaus. Naquele momento, nós morávamos em Porto Alegre e fizemos uma busca também em situar a adolescência em Porto Alegre, especialmente na periferia de Porto Alegre. E constatamos que há uma similaridade, que há uma igualdade. A adolescência que se coloca, especialmente nos bairros periféricos de Manaus, ela tem uma similaridade com todas as periferias do país, né? A gente vai encontrar os traços dessa cotidianidade, da vida familiar, das relações etárias entre os grupos de pares, do acesso à cultura, né, do acesso aos bens culturais e materiais, né, quase que de maneira similar que se encontra em Manaus, na periferia de Manaus, você vai encontrar em São Paulo, Porto Alegre, né, Rio de Janeiro. Então, o estudo ele também tendeu a trazer uma certa abstração e generalidade para situar quem é o adolescente não só de Manaus, Amazonas, mas que essa adolescência que se movimenta na periferia das cidades, a gente pode dizer periferia, favela, comunidade, né? As terminologias mudam, mas o contexto praticamente é o mesmo. Fomos para São José Operário, então, né? Na busca de situar, né, como é que eles vivem no bairro, quais são as condições educativas que o bairro dá, como é que ele circula no bairro, como é que ele circula na cidade de Manaus, como é que se vê nessa cidade, né? E as situações empíricas dessa investigação, né, ela se deu no momento também que acontecia um fenômeno das galeras em Manaus, isso foi um ponto crítico. Eu tinha uma tendência a investigar os aspectos que envolviam a relação do jovem com a violência, porque é uma relação que já estava posta na pesquisa e se põe cada vez mais isso, a relação do jovem com uma cultura da violência, com uma cultura que envolve não só a drogadição, mas outros mecanismos de intolerância. Naquele momento se colocava assim como se coloca hoje. Né? E nessa investigação, então, na investigação empírica, nós partimos para situar alguns aspectos que para nós é muito marcante na vida do jovem, né? Como é que eles vivem em família, né? Como é que eles se relacionam, né, com seu grupo de pares, como é que eles se relacionam com a mídia, como é que eles veem seu futuro em relação ao mundo do trabalho, né? E como que, mediante esses aspectos, eles constroem conhecimentos, constroem resiliência, constroem alternativas para a própria vivência. Os jovens, especialmente jovens de origem pobre, jovens que têm problema de escolarização, a vida familiar, no contexto social e com a cultura midiática vão ser elemento decisivo para a sua formação, né? Nós podemos colocar assim, há uma tendência muito posta nos estudos sociais, na psicologia, hoje, de dizer que a família ela entra num processo de conflito e de alteração. A família se desestrutura, né? E como é que ficam os jovens? A gente tem uma relação familiar realmente, a família é a instituição educativa que antecipa a escola. A escola, quando nasce, ela nasce competindo com a família. A escola nasce no planeta, né? Ela nasce especialmente a partir da Revolução Francesa. Nós temos aí 200 anos, já se vão desde a criação dessa instituição escolar como sistema de ensino. E quando a escola nasce, ela nasce com uma tendência a focar os conteúdos, a trabalhar os conteúdos, né? E essa versão dos conteúdos vai se colocando para a construção de habilidades como nós temos hoje. A escola ela vai se voltar muito para esses dois aspectos, e os aspectos que eu coloquei antes, família, relações sociais, mundo da cultura, a vivência cotidiana do jovem, ficam desfocadas ou então nunca aparecem, né? O que interessaria a escola, o que interessa a escola fundamentalmente é transmissão de conteúdos, né? E ainda hoje, né, fundamentalmente hoje, né, que os jovens desenvolvam habilidades e competências que vão resultar numa avaliação final. Então, a minha preocupação, ela é escolar, eu trabalho dentro da escola, trabalho com a formação de professores, mas ela é fundamentalmente sobre os aspectos que envolvem a formação do sujeito
E a gente tem que afirmar categoricamente que essa formação ela não se limita dentro da escola. Ela se dá no mundo da vida, ela se dá nas relações sociais, ela se dá no tecido que envolve as condições de vida do sujeito. Nós começamos a tratar um pouco da família, né, como uma instituição que se coloca, tem se colocado cada vez mais com dificuldade de formar os jovens, né, e essa dificuldade ela diz respeito a uma mudança que vem ocorrendo desde, fundamentalmente, os anos 50 para cá. Nós temos uma autoconsciência diferenciada que vai se configurando desde os anos 50 com a indústria cultural, com os movimentos de contracultura, com os movimentos de gênero mesmo, movimentos feministas, e nós temos esses elementos, eles vão fundamentar, eles vão configurar alterações significativas na família, né? Os pais, eles deixam de ser só pais para se tornar sujeitos protagonistas, sujeito da cultura, né? Os avós também deixam de ser simplesmente avós e se tornam sujeitos que estão na vida social, vão para a vida, vão para a noite, né? Tem outra subjetividade que é construída nas relações familiares dos pais, dos avós e com os próprios sujeitos, crianças e adolescentes. Então nós temos internamente na família um movimento de uma autoconsciência que se fragmenta nas individualidades e nas singularidades. Isso pode ser um elemento que se apresenta tanto dentro de uma família de classe média, como uma família pobre, né? Essas características. Isso vai demarcar um certo isolamento, um certo individualismo dos membros da família. Os adolescentes entrevistados por nós, que nós trabalhamos durante 2 anos com um grupo focal de adolescentes, eles ressaltavam ao mesmo tempo os conflitos que eles tinham com os pais, né, um certo isolamento da relação deles com os pais, e, de outro lado, eles requeriam a família como sendo uma base fundamental para a sua formação, para a sua segurança, para o seu acolhimento, para o seu estar bem, né? Então, mesmo o jovem que se coloca numa família modificada que nós temos hoje, é um jovem que requisita a família como elemento fundamental para o seu processo formativo, para o seu desenvolvimento, né? Então, essa foi um dos viés da pesquisa que nós trazemos essa conclusão, uma conclusão tanto quanto diferente daquilo que nós partimos inicialmente, de que era não tratar da família porque ela não aparece mais como sendo uma estrutura, né, uma instituição formativa por excelência, e ela continua sendo, né? O outro aspecto que nós levantamos e que foi muito significativo, talvez o mais importante na pesquisa com os jovens, é do que eles valorizam no seu processo de vivência, na sua formação. Eles valorizam a família com certeza, mas os valores principais vão para o grupo de pares, valoriza o grupo de amigos, né? O grupo de amigos se constitui, se define com espaço principal, onde eles vão desenvolver a sua inserção na vida sexual, onde eles vão dialogar sobre as questões que envolvem a presença deles na vida social, e onde eles talvez também se coloquem dentro de situações e procedimentos de risco, né? O grupo de pares, né? O grupo de amigos, ele vem se colocado desde sempre como um processo que vai mediar a relação do jovem, da saída dele da família para a vida social. Então, o grupo de amigos se coloca como grupo de segurança, como grupo de proteção, como grupo de acolhimento, né? E grupo de partilha dos seus conflitos, né? Um elemento, uma base que configura a adolescência é um estado permanente de conflito, né? O jovem vive em conflito com várias situações que envolvem a tradição, que envolve a sociedade, porque ele chegou ao nível de um desenvolvimento cognitivo, simbólico e afetivo, em que ele consegue ver a realidade como ela é, né? Mas não consegue aceitar essa realidade.
Não é à toa que os jovens, a juventude das categorias etárias, criança, infância, adolescência, juventude e vida adulta, adolescência e juventude é a que mais se envolvem com elementos, com aspectos políticos, né? Os jovens, uma parte dos jovens se conflitua com a sociedade e busca criar nas suas relações de pares, no seu grupo de amigos, alternativas para a vivência social, né? Então, o grupo de pares ele se apresenta com um elemento fundamental, né? Um outro elemento que é definidor da vida da adolescência, né, que não diz respeito só ao movimento dele, é a relação dele com a indústria cultural, com a mídia. Né? E nós podemos dizer aí que nós temos um novo elemento, um elemento que se configura especialmente a partir dos anos 50, mas no Brasil, né, essa influência, a importância da indústria cultural e da mídia nos aspectos educativos, ela vai acontecer fundamentalmente a partir dos anos 80. O que eu estou colocando como mídia? Nós temos uma variedade, né, de aspectos e categorias da mídia, o cinema, a música, a própria moda, né, a televisão, né, e a mídia ela vai se movimentar, a indústria cultural ela vai se movimentar tendo o jovem como protagonista. A indústria cultural mundial, ela elege o jovem como sendo o protagonista, é o consumidor preferencial, né, é um consumidor que marca a própria produção, né, por um lado. De outro, ele é marcado por essa produção. Como? Né, ele é influenciado diretamente pelos valores que circulam, né, e a partir desses valores que circulam, desses ideais que circulam na mídia, ele projeta. Né? Qual é a projeção que os jovens se colocam? Os jovens se colocam, desde o momento da pesquisa até hoje, vão se colocar a partir da mídia, com o horizonte de que, em participando da mídia, eles poderiam ser artistas, poderiam ser jogadores de futebol, poderiam ser dançarinas, poderiam ser cantores do boi, né, ou do funk hoje em dia. Né? Então, nós temos a mídia como um espaço privilegiado, não só, né, de produção cultural, mas também de produção da subjetividade juvenil. Os jovens que nós pesquisamos no bairro São José Operário não escapam a esse horizonte midiático. Né? E a maioria deles colocavam, né, fazendo uma relação do qual a profissão que você gostaria de ter, né? Como que você vê o seu futuro, né? Uma descrença, uma insegurança no futuro, pelas próprias condições que eles têm claro das suas condições de vida, mas ao mesmo tempo há um ideal de projeção nesses aspectos que eu estou colocando. Ser modelo, ser jogador de futebol, ser cantor, cantora, ser dançarino ou dançarina, todos horizontes profissionais que vêm a partir de uma formação dada pela mídia, né? E esse aspecto, né, colocamos 3 aspectos até agora, né? A família, a relação de pares e a mídia. Né? Eles devem absolutamente ser considerados no processo educativo. Nós, professores, não podemos ter uma relação simplesmente comum, de uma conversa comum sobre esses assuntos. Nós precisamos estudar esses assuntos, né? Precisamos tratar esses assuntos com bastante profundidade, porque eles vão para dentro da escola e vão influenciar diretamente aquilo que a escola quer desenvolver, que é a aprendizagem, que é o processo de apropriação de um conhecimento elaborado, que é o desenvolvimento de habilidades. Né? Nós não temos como separar esse sujeito de uma vida cotidiana de um sujeito que vai para dentro da escola. Né? Outros aspectos que nós levantamos, e foi muito marcante, né, na pesquisa, é o modo como o jovem entende a sua vivência cotidiana, no bairro principalmente. Né? E esse aspecto chamou bastante atenção, porque aí nós podemos demarcar uma relação de gênero. Os meninos se veem no bairro de modo diferente como as meninas se veem. Há um tecido de subjetividade, um tecido de relações sociais no contexto do bairro, no contexto da periferia, que vão demarcar também os próprios comportamentos dos jovens. Né? Foi curioso essa abordagem,
teve uma base nesse momento do estudo que se referia a um estudo antropológico da professora Alba Zaluá, né, que pesquisou em bairros carioca, na periferia carioca, os modos como jovens viam a sua condição de vida, como é que se projetavam, como é que viu a política, né, a partir das relações cotidianas. Né? Nas relações cotidianas do bairro vão se demarcar horizontes que afetam diretamente a subjetividade, o quadro emocional, as relações. Tipo, né, a menina está em processo de adolescência, ela está em processo de maturação biológica da sexualidade e ela se vê constantemente em processo de assédio, em processo de observação, né, em processo de escuta, né, que a colocam numa situação cada vez mais temerária. É um conflito que pode ter com o marido de uma vizinha, é um conflito que pode ter com a mãe, né? Então, as situações que vão envolver a menina, né, no seu processo de vivência, no seu processo da vida cotidiana, eles vão afetar diretamente os modos como essas meninas veem o bairro, né, com ojeriza, com conflito, né, com situações de muita fofoca, né? É curioso tratar disso, a fofoca é um tema que a gente pouco trata, né, mas ela diz respeito ao movimento que está na vida cotidiana, as relações de moradia, né, e quando as relações são muito próximas e interferem, a vida adulta interfere na vida da adolescência, né, nesse momento que os adolescentes estão em processo de transformação, inserção na sua vida social e sexual também, isso daí vai trazer bastantes conflitos, né? Essa foi uma situação que nós colocamos de gênero. De outra situação de gênero, de respeito aos meninos, né? Os meninos ainda se colocam como que tem uma maior liberdade de circulação, de liberdade de experimentar-se na sociedade, experimentar-se no bairro, agrupar-se no bairro, né? E esse movimento deles demanda, né, uma certa prioridade, digamos assim. Eles preferem estar no grupo de pares, no bairro, do que estar em grupos da escola que estudam. Eu reservo o último aspecto assim, dessas categorias que nós levantamos para a escola. Nós começamos a pesquisa buscando a escola, né? E, curiosamente, a escola ela se coloca como uma instituição, muitas vezes, para os jovens, como uma passagem obrigatória. Eu estou passando por aqui porque é da lei, eu estou passando por aqui porque eu tenho que realmente ter essa escolaridade, mas há uma descrença muito grande de que a escolarização vai trazer benefícios quando eles tiverem que se inserir no mundo do trabalho, porque eles ressaltam, né, uma certa fragilidade do processo da formação, né, e essa fragilidade ela se contrasta com aquilo que eles têm no mundo do hedonismo, que é o mundo do lazer, o mundo da cultura, o mundo da indústria cultural, né. A escola se coloca numa encruzilhada de várias situações que nós, educadores, que trabalhamos com a educação básica, trabalhamos com a formação de professores, não podemos deixar de lado. Né? Deixar de lado o sujeito, né? As condições que o sujeito tem, tu maquiar uma situação, colocar sobre o sujeito outras camadas, outras situações de conteúdo, outras habilidades que muitas vezes não dizem respeito àquilo que o jovem tem. Por exemplo, como é que eu posso trabalhar com um mapa de conteúdos e competências gerais com um jovem que é indígena lá na comunidade de São Gabriel da Cachoeira? Né? Quais são as especificidades culturais que o jovem tem a partir da sua base material, né, das condições materiais e financeiras que tem, das suas bases culturais, das suas bases sociais contextuais? Um jovem indígena, um adolescente indígena de São Gabriel da Cachoeira, ele tem, ao mesmo tempo, participa do processo cultural mais geral, que a indústria cultural lá não está limitada às capitais, né? Ela abrange todas as comunidades que têm acesso a uma internet, acesso à televisão, mas essas comunidades elas apresentam singularidades que devem ser consideradas quando eu penso na formação do sujeito, né, voltado para a cidadania, voltada para o desenvolvimento, voltado para um sujeito que tem uma qualidade de vida.
né? A educação escolar, principalmente, ela não pode ser apartada dos processos educacionais que se dão no mundo da vida. Caso isso permaneça, nós temos uma cisão e um comprometimento daquilo que a gente coloca desde a Constituição brasileira, né? A garantia dos direitos, a garantia do desenvolvimento, a garantia da cidadania. Esses elementos eles são interessantes para pensar, por exemplo, eu comecei a pesquisa trabalhando focando como é que os jovens, como é que os adolescentes, os professores trabalhavam o conteúdo de História e Geografia. Né? Eu queria saber como que esses conteúdos, que são os conteúdos sociais da escola, como é que eles se reportavam para a vida cotidiana. A história vai trabalhar, a geografia vai trabalhar espaço, vai trabalhar bairro, vai trabalhar o econômico, vai trabalhar as instituições, junto com a história, vai trabalhar o tempo, as transformações. E como é que os jovens percebiam isso? Né? Como é que os jovens percebiam, por exemplo, que moravam num bairro, São José Operário, que foi um bairro que foi fundamentalmente construído, né, que se pôs a partir dos anos 80, com uma população que vinha do interior do estado, a partir de um processo migratório. Esse bairro se transformou ao longo das últimas décadas, né, e um bairro que se alinhou à cidade de Manaus. Nós temos o bairro de São José Operário, apenas um dos bairros da grande zona leste de Manaus, né? Então, nós temos um processo de urbanização crescente e que vai influenciar decididamente também a relação, o desenvolvimento da cidadania. O jovem de São José Operário, e não só de São José Operário, mas das periferias da cidade de Manaus, e eu diria mais ainda, brasileiras, eles se veem segregados. Né? Essa segregação ela é favorecida pelo próprio processo da cidade. As cidades brasileiras, e Manaus não foge à regra, né, elas têm fragilidade no que diz respeito a serem cidades educadoras, né? Cidades que favoreçam a mobilidade, cidades que favoreçam o trânsito e a circulação das pessoas nos distintos espaços. O jovem mora em São José Operário, nasce em São José Operário e lá ele condiciona a sua vida. Né? Apesar de ter toda uma relação com a cultura midiática, o seu movimento espacial, o seu movimento de sair do bairro para outros espaços, ele é diminuto. E eles ressaltam o seguinte: nós temos medo de chegar em algum lugar e bater num copo e quebrar porque não temos convivência. Né? Existe uma assimilação de um preconceito social que também os jovens se põem, né? Partindo da sua origem social e de classe social, né? E que eles denotam, eles indicam que isso também limita a vivência dele no espaço da cidade. Nós temos, por exemplo, em Manaus, né, alguns espaços determinados. Temos o espaço dos bairros, temos espaços muito localizados, delimitados, como a Ponta Negra, o teatro, espaços. E como é que os jovens circulam? Como é que o poder público, como é que as instituições sociais que trabalham com o processo educativo favorecem que os jovens circulem pela cidade? Como é que o jovem pode construir a sua identidade manauara sem entender que o Teatro Amazonas faz parte desse processo identitário de construção dessa cidade? E que mais ainda, né, que o Teatro Amazonas ele está num feixe de significações que vinculam a Amazônia e o Brasil ao período industrial do século XVIII e XIX. Né? Esses processos, nós estamos colocando elementos que muitas vezes não são comuns serem tratados por nós professores. Nós tratamos muito mais daquilo que é escolar, né, do currículo. Né? Eu mesmo trato disso, gosto de trabalhar com currículo, com metodologias, com processo didático, mas não dá para pensar que isso aqui é a vida toda. Né? A vida inteira do sujeito não é só a escola, a vida inteira do sujeito não é a disciplina, história, geografia, matemática ou português. Esses são saberes necessários para o sujeito se desenvolver e construir sua cidadania. Mas essa cidadania, ela se dá fundamentalmente na vida social. Ela se dá fundamentalmente nas condições que a adolescência e o jovem têm para a sua vivência. Durante a pesquisa em São José, nós tivemos eu tive um saque, digamos assim,
e uma necessidade de investir e compreender melhor os diversos bairros de Manaus. Então, eu circulei por alguns bairros. São José era meu eixo principal, né? Mas eu buscava compreender Manaus, né? Compreender alguns bairros mais tradicionais, mais históricos, como Santa Luzia, Colônia Oliveira Machado, compreender São Jorge. Em alguns momentos eu saí para verificar como é que eu via os jovens na cidade, como é que os jovens estavam na cidade, quais eram as condições que eles tinham de saneamento básico para viver nessa cidade, né? E chama a atenção esse movimento mesmo, né? A relação do jovem com o contexto é uma relação marcada por rota de fuga, né? Eles se agregam, eles se agrupam, né? Ou eles se isolam, mas é marcada por situações que estão na base da sociedade brasileira, estão na base do nosso processo de desenvolvimento urbano. O nosso desenvolvimento urbano ele ainda é bastante ínfimo para atender a necessidades, não só de saneamento básico, né, mas de eletricidade, de água potável, e nós temos diversas situações, por exemplo, que vão atingir esse bairro que nós trabalhamos, né? O bairro São José Operário, durante um bom tempo, era um bairro que tinha sérios problemas. Os jovens, a gente via os jovens pelo bairro com latas d'água na cabeça, carregando água de um lado para o outro, porque tinha um problema seríssimo de falta d'água no bairro, né? Ao mesmo tempo que esses fatores são fatores de conflitos na vida social, são fatores que fazem os jovens se agregar, que fazem os jovens adolescentes buscar encontros, né? Então, essa base que nós colocamos, né, nós colocamos fundamentalmente na pesquisa que foi desenvolvida, né, nesse livro, né, ela se coloca aqui em três aspectos principais. Nós temos uma busca de entender um pouco o que a teoria da educação, o que as teorias da educação indicam para compreender o jovem, né? As teorias da educação, não só do ponto de vista das ciências sociais, mas também da psicologia. Nós estudamos aqui, né, tem uma teoria de base que circula o livro, que é a teoria piagetiana. O nosso orientador de doutorado, o professor Fernando Beck, é um piagetiano conhecido, né, professor do Rio Grande do Sul, mas nós não nos contentávamos em fazer um estudo só psicológico, só para entender como é que era o processo cognitivo, o desenvolvimento do pensamento do adolescente. Interessava cruzar o desenvolvimento desse pensamento com a cultura, com os valores, entendendo que o pensamento, o processo lógico do desenvolvimento do pensamento, ele não é neutro, né? Não adianta a escola querer formar uma habilidade com uma criança indígena, se o contexto daquela criança indígena é adverso àquela habilidade ou não tem aquela habilidade como foco, né? Então, o estudo ele se voltou para cruzar elementos que vinham da psicologia, que vinham da história, do processo de transformação histórica do último século, né? Cruzar elementos que vinham da antropologia para tentar entender também modos de vida do sujeito num contexto determinado. E aí a gente tem que fazer também algumas críticas, né? Nós que lidamos dentro da academia, nós temos uma tendência muito grande quando a gente vai estudar sociologicamente ou politicamente a escola ou juventude, né, em situar grandes categorias, situar grandes aspectos, situar a política, situar o Estado, mas nós perdemos de vista, quando fazemos isso, a vida cotidiana, né? A vida cotidiana, ela hoje é uma categoria, mas ela é marcada por ritmos diferenciados, por ritmos desiguais, né, que se convivem. Nós temos, ao mesmo tempo, hoje no Brasil e no planeta inteiro, né, qual é a marca da educação que se tem? Qual é o condicionante da educação contemporânea? O advento e a consolidação das tecnologias de informação e comunicação, né? Nós não conseguimos pensar a educação hoje fora desse campo. Nós estamos fazendo um processo agora de transmissão que é mediado, né, que envolve alta tecnologia,
Mas essa tecnologia, ela convive ao mesmo tempo com situações bastante contraditórias, por exemplo, do analfabetismo. Nós dizemos que, né, o livro está sendo modificado, o livro impresso tende a ser substituído pelo livro digital, né, mas nós temos espaço na sociedade brasileira em que as crianças não têm acesso ao livro impresso. Né? Essa é uma marca da contradição da vida social que nós temos. E aonde vai essa marca principal se manifestar? Nos jovens que têm poucas condições financeiras, nos jovens de famílias pobres, nos jovens que moram ou na comunidade, ou na periferia, ou na favela. Eu tenho focado a minha preocupação nesses jovens porque eles se constituem quantitativamente a população principal da educação básica brasileira. É para ela que as secretarias estaduais e municipais de educação destinam, né, o processo formativo escolar, principalmente para elas. Né? Nós podemos fazer uma distinção entre a demanda da escola pública brasileira com a demanda da escola particular. Né? E não é preciso ir muito longe para dizer que o que vai diferenciar esses dois grupos são as condições materiais, as condições financeiras da família que colocam, que possibilitam que a criança ou adolescente vá para uma escola particular. Né? Mas o montante da demanda da educação pública brasileira é destinado para os jovens, para os jovens que nós consideramos os preferenciais mesmo, né? O sujeito da educação. Então, o foco nosso vai no movimento de estudar quais são as possibilidades, entender quais são os processos formativos desses jovens na vida cotidiana, na sociedade, e quais são as possibilidades que nós temos, enquanto instituição educadora escolar, trabalhar com esses aspectos, trazer esses aspectos para dentro da escola. Né? Por exemplo, nós não podemos fechar, a escola não pode se fechar hoje, porque ela está perpassada pelas tecnologias. Mas não é somente um computador, não é somente um laboratório de informática na escola. Como é que a escola está trabalhando, por exemplo, a indústria cultural? Como é que a escola trabalha um filme como objeto de conhecimento? Não basta passar um filme na escola e perguntar aos estudantes o que eles acharam. Eles podem achar qualquer coisa sobre o filme indo numa sala de cinema. A escola, aliás, tem o dever de orientar o estudo sobre um produto cultural. Né? Então, eu posso usar uma novela, eu posso usar um seriado, eu posso usar um filme, eu posso usar um vídeo como objeto de conhecimento, contanto que eu planeje, eu saiba o que eu quero, trabalhar com este conteúdo, com as mensagens, e, ao mesmo tempo, trabalhar também com o modo de produção desse produto. Né? Um filme, um vídeo, ele não cai de uma árvore, ele não é um produto natural, é um produto construído. Né? E para que os jovens acessem também um desenvolvimento para o mundo do trabalho, ele precisa passar da análise do conteúdo, de uma análise das mensagens que são passadas, passar também para entender o que está por trás desse mecanismo com o qual nós interagimos agora. O que está por trás de uma transmissão? O que está por trás de um filme? O que está por trás de uma mídia? O que está por trás de um espetáculo teatral? Né? O que está por trás de um livro de literatura? Né? Se a escola toma a mídia, né, do ponto de vista reflexivo, se a escola toma as tecnologias de informação e comunicação, o jornalismo, né, seja no jornalismo televisivo, mas o jornalismo que está nas redes sociais, né, esses são conteúdos que a escola precisa se apropriar. Né? E quando eu digo apropriação, eu digo ela precisa entender como é que isso funciona, para ela conseguir trabalhar com isso pedagogicamente e favorecer a formação do outro. Né? Eu não posso pegar um filme, eu tenho um exemplo muito folclórico até, né, de um filme que foi passado, um filme Rei Leão, passou na sala de aula e o professor foi embora, depois voltou para perguntar dos estudantes o que eles acharam do filme. Né? A escola não é o espaço do achismo. Né? A escola é o espaço do diálogo, em que eu posso colocar
as minhas opiniões, que eu posso colocar as minhas concepções, mas essas concepções elas vão ser colocadas em diálogo. Essas concepções elas precisam ser tratadas, elas precisam ser interpretadas, compreendidas, para que a minha impressão do senso comum que entra na escola, ela seja transformada numa concepção, digamos, mais reflexiva, mais conceitual sobre a realidade. A escola deve partir do princípio que o estudante entra de um jeito na escola e ele deve sair de outro. Se a escola não mira um processo de transformação do sujeito, ela está fazendo uma função meramente mecânica. E para ela fazer ter essa compreensão do que ela vai transformar em relação ao sujeito, ela precisa conhecer o sujeito. Ela precisa respeitar esse sujeito e conhecer profundamente esse sujeito. Como é que esse sujeito vive, como é que esse sujeito interage, como é que esse sujeito convive, como é que ele vive e convive, como é que ele interage, como é que ele constrói seus conhecimentos e como é que ele constrói sua própria vivência. Porque os jovens constroem vivências. Nós estamos no cenário hoje, século XXI, estamos praticamente no 2020, 2018, nosso ano em que nós estamos, e temos a juventude, ela também não é um conceito, nem adolescência, nem infância também, um conceito único e igual. A infância, a adolescência, a juventude, ela vai se diferenciar a partir dos contornos econômicos, das condições de vida, a partir da cultura, a partir das próprias condições que o espaço social do bairro ou da cidade oferece. É diferente um jovem que vive numa situação de segregação no bairro, de um jovem que tem condições de circulação pelos espaços que definem a cultura. Vai ao teatro, vai ao cinema, interage com outros processos que diz respeito ao esporte. Esse jovem ele vai ter uma relação diferenciada em relação ao tempo, ao espaço, à circulação. E o seu próprio processo reflexivo também vai ser diferenciado. Hoje nós questionamos muito, por exemplo, como é que o currículo escolar se monta. O que interessa primeiramente ao jovem? Quais são os elementos que interessam, que são praticamente viscerais e orgânicos dos jovens? Os jovens se interessam fundamentalmente pela arte, pela cultura e pelo esporte. E por que eles se interessam por esses dois aspectos? E são dois aspectos, dois conhecimentos, e cada vez mais eles são aligerados na escola. A educação física ela fica para os últimos turnos, ou final, um sábado. A arte é um complemento, é o refresco do currículo. Nós já tiramos aquilo que é a base principal. Por que a arte e a educação física é central no desenvolvimento, na formação do jovem? Nós estamos afirmando esse processo para dizer o seguinte: a educação física, não só a educação física, uma educação física mecânica, mas todo o processo de expressão física está ligado com a corporeidade. Corporeidade vai estar relacionado com a emoção, com a afetividade, com as interações, com a colocação do corpo no espaço de relações. E o jovem, ele se encontra, nesse trânsito que vai da infância para a adolescência, o jovem se encontra no momento de ebulição, de movimento orgânico, incontrolado. Faz parte da vida, ele está num momento que precisa de movimento, ele precisa também de disciplina, ele precisa de cadenciar o seu corpo dentro do espaço. O que mais a gente situa o jovem adolescente quando vê a corporeidade adolescente é um desconforto orgânico, ele não sabe onde põe o pescoço, onde põe os braços, há um desconforto orgânico porque o corpo está em processo de transformação, está em movimento para se colocar e se posicionar. Logicamente, uma escola, um processo educativo que privilegia esse aspecto, ele teria que ter um programa, teria que ter um projeto específico para trabalhar com a corporeidade. A educação física, a dança, o movimento, há diversas manifestações que estão colocadas, por exemplo, que a gente tem, a dança de rua. Nós temos um apelo muito grande para o jovem em cima de dois aspectos, a dança e a arte. A arte a gente pode combinar, então, a dança e a música.
Né? A arte, por que ela vai ser central também no desenvolvimento da adolescência, no desenvolvimento da criança e da adolescência? Porque ela vai trabalhar fundamentalmente a imaginação. Né? Não a arte sem imaginação, não a arte sem devaneio também, porque a arte levanta hipótese, a arte vai trabalhar com o sonho, com a imaginação. O devaneio no sentido de que tu não tens um controle propriamente sobre o pensamento e o processo de imaginar e representar. Né? Esses dois elementos, eles são fundamentais para se articular em todo o processo de desenvolvimento do currículo. Uma escola que tem a arte e a educação física como sua base, ela provavelmente vai ter melhores condições de aprendizagem na matemática, na história, na geografia, na língua portuguesa. Porque o sujeito vai estar, digamos assim, azeitado nesse processo. Né? Um processo que tem a ver com o corpo, com a corporeidade, e um processo que tem a ver com os processos de simbolização, de representação, de criação, de afetividade. Né? Então, a pesquisa nossa, na verdade, ela é uma pesquisa que foi muito dentro do campo mais de uma pesquisa social, focando o estudante, focando o sujeito na sua vivência, mas ela se volta para compreender a escola. Né? Nós fizemos um retorno, em vez de trabalhar com a escola, fizemos um retorno ao sujeito, às suas condições de vida, para voltar para a escola. Né? Então, todo esse itinerário, né, eu coloco ele como necessário para nós professores. Né? É necessário que o Estado, a Prefeitura, o governo federal ampliem, né, e tragam mais propostas e programas envolvendo, que se dirijam para a juventude, que se dirijam para a adolescência. Né? O grande ato nas políticas brasileiras, apesar da LDB, a LDB de 96, né, apesar do ECA de 90, apesar da Constituição de 88, o grande ato que nós temos hoje, né, na educação, nas políticas públicas de educação, de saúde e de cultura, é o hiato para adolescência e juventude. Né? E isso é curioso, porque é a faixa etária mais comprometida, a faixa etária que mais necessita, né, de cuidados, que necessita de garantir, da proteção recomendada pelo ECA, mas necessita fundamentalmente de programas e processos formativos que visem favorecer o desenvolvimento da cidadania, que favoreçam, né, elementos realmente de qualidade de vida. Os jovens não tendo um programa para ir, não tendo uma ação educativa ou na arte, ou na cultura, no esporte, eles vão para onde? Eles vão para a rua. Né? Eles vão buscar quadras de esporte que às vezes não existem, eles vão inventar quadra de esporte no meio da rua. Eles vão inventar quadra de esporte num espaço que é um círculo, onde passam os carros, onde a poluição está posta, e eles vão circular nesse espaço. No bairro que nós pesquisamos, São José Operário, essa realidade está posta, né? A realidade mesmo física do bairro. Tem uma grande bola, que se chama, denominam bola, próxima a uma feira, e que ao final da tarde os jovens, também adolescentes, vão circular, né? No mesmo momento que os carros estão circulando nesse espaço. Né? Então, a qualidade de vida, o processo de cidadania, o processo educativo que nós, professores, temos nas escolas, ele se vê muitas vezes comprometido, né? Quando há uma fragilidade muito grande nas políticas e nos programas que deveriam ser dirigidos para essa faixa etária. Né? São programas que enfrentariam situações, problemas, como o envolvimento, a tendência, né? A paquera, o namoro, a sedução que o jovem é submetido constantemente para situações que envolvem o ilícito, para que envolve o risco, para que envolve o perigo. Né? Então, a pesquisa nossa, né, ela se voltou para esses aspectos, mas eu ressalto, são aspectos que são necessários para nós, professores, dentro da escola, conversarmos, discutirmos e aprofundarmos. Né? Eu agradeço esse espaço para a gente poder tecer esse diálogo, né? E deixo o material que a gente produziu
para poder tecer diálogos outros, né? Eu agradeço, obrigado novamente ao CEPAM pelo convite, né, a professora Regina, o professor Fernando que agenciaram, a professora Kátia e a equipe do Centro de Mídias, poder estar nesse momento partilhando esses conhecimentos, né, essas experiências envolvendo a vivência e a formação dos adolescentes em nosso estado, especificamente na cidade de Manaus. Obrigada.